Olá, povo de Deus! Estou aqui mais uma vez, o pregador João Marcos, para trazer uma palavra de reflexão para a vossa edificação espiritual. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal Família Vieira Resplandecendo, não perca esta oportunidade. Se inscreva já, seja abençoado através das palavras, dos louvores edificadores. Nos abençoe, seja abençoado em nome do Senhor. Nesta oportunidade, quero fazer leitura da Bíblia Sagrada, um texto bastante conhecido das Sagradas Escrituras, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 até o versículo de número 20. Você cristão, você também não cristão, simpatizante da fé cristã, você que tem uma Bíblia Sagrada em sua casa, faça juntamente comigo esta leitura e seja edificado pela palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20, diz assim os oráculos de Deus. Chegando Jesus nas partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Palavra bastante conhecida dos leitores das Sagradas Escrituras e também muito edificadora para a nossa vida cotidiana e espiritual. Eu me identifico bastante com esse texto desde o início da minha caminhada, pois de forma simples e objetiva, Jesus nos ensina a respeito da plenitude do Evangelho, dos seus ensinamentos e a maneira a qual Jesus atrai os pecadores a Ele. Nesta ocasião, Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos: quem os homens diziam, comentavam a respeito de quem era Jesus? Jesus queria ouvir da boca dos apóstolos o que o povo, a multidão que buscava Jesus por seus milagres, pelas maravilhas que ele operava e também por seus sermões poderosos, o que eles falavam entre si sobre quem era Jesus. De imediato vem a resposta dos discípulos e dizem a Jesus. Eles dizem, alguns deles afirmam que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Pois os judeus esperavam um grande profeta se levantar nos últimos dias, falando a respeito da profecia, a qual foi dita pela boca de Moisés, em Deuteronômio capítulo 18 e versículo 18, que se levantaria um grande profeta semelhante a ele. Então os discípulos começam a afirmar que a multidão diziam entre si que Jesus nada mais era que um dos profetas do passado que voltou,
ou até mesmo João Batista, que ressuscitou dos mortos. Isso é muito interessante, abençoados. Até hoje, as pessoas não compreendem verdadeiramente quem é Jesus, o que Jesus representa, qual o propósito de sua missão, qual o propósito de sua evangelização, sacrifício na cruz e ressurreição no terceiro dia. Então Jesus, vendo a resposta dos discípulos a respeito do que a multidão comentava a respeito dele, Jesus pergunta agora aos seus discípulos quem era Jesus verdadeiramente para eles. Mas eles não são mais uma multidão, eles são discípulos que estão ao lado de Jesus. E quem está ao lado de Jesus, quem tem intimidade com Jesus, sabe verdadeiramente quem Jesus é. Jesus então pergunta aos seus discípulos: e vocês? E vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? Pedro, o discípulo mais questionador, se levanta entre os 12 e diz: eu sei quem você é. Você não é Jeremias. Você não é João Batista. Você não é Elias. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, abençoados, quem tem intimidade com Jesus, quem está próximo de Jesus, sabe que Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é muito maior do que um profeta. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Jesus é a redenção da humanidade. Jesus é aquele que traz o homem novamente para o paraíso e lhe dá oportunidade da vida eterna. Quero que você entenda nesta oportunidade que Jesus é muito maior do que aquilo que você compreende e entende a respeito dele. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira lição que eu quero que você aprenda, baseado nas Sagradas Escrituras, é que Jesus não é mais um profeta. Jesus não é mais um dos personagens do Antigo Testamento. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Libertador. Jesus é aquele que transforma por completo a vida do homem. E ele tem poder de transformar, de mudar a tua vida, mudar a tua história, envergonhar os teus inimigos e o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. Outra lição que eu aprendo com isso, que eu aprendo com esse texto poderoso, são as palavras de Jesus diante das palavras de Pedro. Quando Pedro declara que Jesus é o Filho de Deus e não um dos profetas do passado. Olha o que Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. O que é que eu aprendo com isso? E trago como uma palavra reveladora de edificação para a tua vida. Que o Evangelho é muito mais do que uma escolha. O Evangelho é uma revelação de Deus no coração do pecador. Revelação essa que aqueles que fazem parte da multidão que procura Jesus pelos milagres que ele opera, pelas coisas que ele pode dar, jamais pode entender. Que revelação é essa, pregador? É a revelação verdadeira de quem é Jesus. E essa revelação só entende quem é discípulo de Jesus, quem tem intimidade com Jesus. Se você está na igreja
Se você é um cristão, eu quero que você entenda que não foi escolha sua, não foi uma escolha pessoal. Se você está com Cristo e em Cristo, se você está na igreja e é um cristão verdadeiro, não é porque você escolheu ser um cristão, não, é porque primeiramente Jesus te escolheu para ser um cristão. Como assim, pregador? Como ele me escolheu para ser um cristão? Foi através desta revelação. Ou seja, não é um homem que transforma um outro homem em cristão. Não. Não é um homem que transforma um outro homem em crente, salvo na pessoa de Jesus. Não, se eu estou aqui como cristão, se você está aí como cristão, é porque essa revelação entrou no teu coração. Lembre-se, não foi você que escolheu o Evangelho, foi Jesus que te escolheu. E eu te provo isso na Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. A Bíblia Sagrada diz: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Ou seja, não foi você que escolheu Jesus, foi ele que te escolheu primeiro. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada vários exemplos. Nós entendemos isso, que o Evangelho, que a salvação não é uma escolha do pecador a Deus, é uma escolha de Deus ao pecador. Se você está aqui de pé diante da presença do Senhor, não foi escolha sua, não foi uma escolha pessoal, foi uma escolha de um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que não olhou para os teus defeitos, que não olhou para a tua natureza pecaminosa, mas ele te escolheu com grande amor e com grande misericórdia. Por isso, eu estou pregando nesta oportunidade para pessoas que estão sendo perseguidas, apontadas, caluniadas, desacreditadas, estão querendo frustrar os teus sonhos, estão querendo destruir a tua chamada, a tua vocação. Mas eu vim em nome de Jesus para te dizer: quem te escolheu não foi o pastor, quem te escolheu não foi o pregador, quem te escolheu não foi a missionária, quem te escolheu não foi o teu pai, não foi a tua mãe, não foi a tua esposa, não foi o teu marido, não foi os teus filhos. Quem te escolheu foi o Deus que revelou no teu coração a essência do verdadeiro evangelho. Aprenda isso nesta oportunidade. Quem convence o homem do seu pecado não é outro homem, é Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que Jesus disse para Pedro nesta ocasião: eu dou graças, tu és bem-aventurado, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro: vai ter momentos que você vai passar por adversidades, vai ter momentos que você vai passar por tribulações e por lutas, mas não desanime, porque antes de alguém te chamar, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu para esta obra. Outra lição que eu aprendo nesse texto, para encerrar as minhas palavras neste vídeo. Olha o que Jesus diz para Pedro, depois de Jesus falar para ele que não foi a carne e o sangue que o revelou, mas foi o seu Pai que está no céu. Olha o que Jesus disse para ele: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o fundamento da fé cristã é Jesus. O fundamento da fé cristã não é Pedro. O fundamento da fé cristã é a revelação de Deus no coração do pecador. E quando essa revelação entra no coração do pecador, ele é colocado de pé
na presença de Deus. Não tem como explicar de forma humana, não tem como explicar esta revelação. Imagine o homem abandonar tudo para servir a Deus. Eu me lembro muito bem quando Jesus chama Mateus. Olha o que Jesus disse para Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Olha o que Jesus disse para Mateus. Simplesmente, vem e me segue. Segundo a Bíblia, Mateus estava colhendo impostos. Mateus abandona tudo e segue a Jesus. Jesus se encontra com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A vida de Saulo também é mudada, ou seja, a escolha para servir a Deus é o próprio Deus que faz no coração do pecador. Receba esta palavra nesta oportunidade. O fundamento maior da fé cristã é a revelação de Deus no coração do pecador. Quando esta revelação entra no coração do pecador, se cumpre a palavra que nós lemos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, porque muitas pessoas supostamente cristãos vivem uma vida de inconstância em relação a servir a Deus. Porque o inferno muitas vezes prevalece na vida de muitos cristãos que se dizem igreja, porque eles não sabem quem é Jesus. Eles são ainda um em meio à multidão. Mas quando você se tornar discípulo de Jesus, você entender quem verdadeiramente é Jesus através da revelação de Deus no seu coração, as portas do inferno não vão prevalecer contra você como igreja. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja que as portas do inferno não irão prevalecer. Receba esta palavra, guarde no teu coração. Você será abençoado em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Que o Senhor possa proporcionar grandes vitórias na tua vida material, na tua vida espiritual, e através de tudo isso, o nome do Senhor será glorificado. Fica na paz e até a próxima.